Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá nesta manhã, de falarmos um pouco a respeito desta palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Convido os irmãos que, se puderem, pegar a sua Bíblia, acompanhar comigo uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 5, e versículo 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Uma palavra fiel e verdadeira, a qual o Senhor Deus colocou no meu coração nesta manhã. Antes de eu começar a falar um pouco a respeito da palavra de Deus, no dia de ontem, eu tive um grande livramento da parte do Senhor. Eu estava ali, lidando nos fundos da minha residência, e tive que subir numa escada. E o pé da escada, ela estava um pouco comprometida. E quando eu subi, foi tranquilo. Mas quando eu fui descer, a parte que estava comprometida do pé da escada, ela quebrou. E eu caí de uma altura de aproximadamente uns 2 metros, por cima de uma cadeira e de um portão. Quando eu estava deitado no chão ali, por uns instantes sozinho, que ainda a minha família ainda estava dormindo, que era na parte da manhã, então não viu a minha queda e nem participou naquele instante. Então eu, por um instante deitado no chão, ali o Senhor me fez refletir algumas coisas na minha vida. Uma das coisas que o Senhor me fez refletir é que nessa vida, a qualquer instante, nós podemos ser chamados para a eternidade. Enquanto eu estava deitado no chão ali, eu me lembrei de tantas coisas. Uma das coisas que eu me lembrei foi daqueles que já partiram. Do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, pessoas que já partiram. Enquanto eu estava deitado no chão ali, me veio a falta daquelas pessoas ao meu lado. Falta da minha mãe, que eu me lembro quando eu era pequeno, qualquer acidente a qual eu sofria, minha mãe estava ali, sempre com aquele mentiolate, passando nos meus ferimentos, e ardia muito. Quem usou mentiolate sabe o que eu estou falando. Mentiolate era uma coisa que ardia muito, mas a minha mãe disse que curava. E curou, porque eu nunca sofri uma infecção. Então, naquele instante ali, eu me lembrando de tudo isso e tentando me recuperar da queda que eu sofri. Mas tive que também procurar socorro médico. Fui no hospital, fiz todos os exames e deu uma pequena fraturinha, mas não é muita coisa, na coluna. Então, não posso fazer muito esforço, mas agradeço a Deus, pelo livramento que o Senhor me deu. E eu tenho por hábito, antes de eu sair da minha casa, eu tenho por hábito sempre dobrar o joelho e pedir que Deus me acompanhe. E eu pude ver firmemente, que o Senhor me acompanhou até naquele instante ali e não deixou acontecer coisa pior do que tinha acontecido. E eu sempre digo, meus irmãos, como a nossa vida é limitada, a gente não sabe o tempo que a gente passa sobre essa terra, o mais importante é a gente saber perdoar e também saber pedir perdão. Perdoar e pedir perdão são duas coisas distintas. Muitas vezes a gente sabe perdoar, a gente consegue perdoar, mas muitas vezes a gente não consegue pedir o perdão, se humilhar e até aquela pessoa que de uma maneira ou outra a gente acabou ferindo ou fazendo mal, e a gente não consegue chegar lá e pedir o perdão, ouvir da boca daquela pessoa, que nos perdoa. Isso é muito importante, porque quando nós deixarmos este mundo, quando o Senhor Deus nos chamar para a eternidade, nós vamos passar por um tribunal. E naquele tribunal de Cristo, toda a nossa vida será exposta. Todos os nossos momentos, tudo que a gente passou sobre essa terra aqui. Por isso que eu li essa palavra, para vocês examinarem as Escrituras. Porque cuidar de ter nelas a vida eterna. E é examinando as Escrituras que a gente vê a importância de pedir perdão
e a importância de ser perdoado. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito corrido, onde as pessoas, com essa modernidade, internet, tudo que tem aí, às vezes a gente fica se detendo em coisas passageiras, coisas que não elevam o nosso nível espiritual diante do Senhor. Coisas que muitas vezes nos tiram da atenção do dia a dia sobre a face dessa terra. A gente deixa de procurar aquelas pessoas a qual a gente ama, de estar mais perto, né? Quantas vezes, quando acontece uma fatalidade, se perdeu um ente querido, toda a família se reúne e sempre tem aqueles propósitos. Nós devemos se encontrar mais, nós podemos se encontrar mais. A gente sempre se encontra em horas inapropriadas, que horas de perca, de choro, de pranto, né, dos entes queridos. Sempre há aquela comoção naquele momento. Mas depois que o ente querido é sepultado, onde as vidas voltam à sua naturalidade, as pessoas acabam se esquecendo disso. E acabam se esquecendo daqueles momentos que compactuaram, achando por bem se encontrar mais, estar mais perto. Porque, como eu disse, a modernidade, ela vai nos afastando, ela vai nos diminuindo os laços entre familiares, entre amigos, entre pessoas do nosso círculo familiar. Aí alguns vão me dizer que a modernidade uniu por palavras que se escrevem num aparelho de celular, uniu por videochamada. Mas a melhor união que eu acho é quando você pode abraçar, quando você pode beijar, é quando você está perto, pode pegar na mão, olhar no olho da pessoa e dizer que você a ama com sinceridade. Faça isso. Se você que tem pai, tem mãe viva, faça isso. Procure seu pai, procure sua mãe, procure sua família, procure seus irmãos e diga a ele o quanto vocês amam e quanto eles são importantes. Você não tem noção o quanto é importante um pai ouvir da boca de um filho que o filho ama o pai e sentir um abraço do filho. É muito importante. Sabemos nós que esses momentos estão se tornando meio escassos, né? Meio escassos. Que os filhos e os pais parecem que se afastam pela modernidade. Mas creio que Deus ainda tem propósito com a família. Eu creio que Deus ainda tem algo para cada um de nós sobre esta vida. Eu creio que Deus tem o melhor para a nossa família. Basta nós começarmos na hora de nós formos almoçar ao meio-dia, deixarmos nosso celular, quem sabe, nas gavetas dentro do quarto e fazermos aquele almoço verdadeiro de família, união, né, e conversarmos coisas aleatórias entre nós, sentado numa mesa. Ou quando for sentar numa sala, tirar aquele momento de descontração familiar, para saber o que um está pensando, o que o outro está pensando. Que muitas vezes, meu irmão, uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, tem muitas vezes que dentro da nossa própria casa, pessoas sofrem com depressão e a gente não percebe. Só vai perceber quando uma fatalidade acontece. Então é necessário que a família seja unida em palavras, unidas em afeto, amor um ao outro. Amai-vos uns aos outros, disse o nosso Jesus. É por isso que nesta manhã eu estou fazendo esse vídeo, essa live, para todos vocês, convidando cada um de vocês. Examine as Escrituras. Tire um momento da Bíblia na sua casa. Convide e reúna a tua família. Tire um momento da Bíblia. Leia a Bíblia. Faça um momento de oração. Se questione um pouco mais sobre a eternidade. Ame um ao outro. Se perdoe. Fazendo assim, com certeza, os laços familiares vão se fortalecer cada vez mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Rei Jesus. Amém.